Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu também trago ali a saudação do meu pastor ali de Vila Paulina, pastor Francisco. Ele mandou a paz aos irmãos. Também agradeço o pastor Giva pela confiança, pelo convite. E quando ele me fez esse convite, ele deu a liberdade ou de dar a lição de número 11 ou de fazer um resumo. E eu fui buscar a direção, e a direção que eu recebi é de fazer um parágrafo geral, um resumo da revista, terminando aqui na lição de número 11. Eu sou ali professor da Escola Bíblica Dominical ali da Sala das Irmãs, ali em Vila Paulina. Então a gente está bem inteirado das lições, todo domingo dando aula, e acredito que Deus vai falar aos nossos corações. Então eu vou fazer um resumo, tá bom, pastor? Vamos lá. A lição, esse trimestre nós estudamos a vida do apóstolo Paulo, lições de vida, lição de vida e ministério, dos gentios para a igreja de Cristo. Eu costumo sempre dizer que a Escola Bíblica Dominical, ela é uma faculdade que nunca nós nos formamos. Eu também sempre falo ali na Sala das Irmãs que todo cristão que quer ter uma vida espiritual saudável, ele tem que ser frequentador assíduo da escola dominical. Por quê? Porque a escola dominical é um lugar para esclarecer dúvidas, a escola dominical é um lugar de aprendizado, a escola dominical é um lugar onde nós podemos aprender. Porque num culto de ensinamento, nós não podemos parar o culto, fazer perguntas, mas a escola bíblica dominical é para isso. A escola dominical, o crente que ele quer crescer na graça e no conhecimento, ele precisa frequentar as escolas dominicais. Nós não podemos dizer que nós não aprendemos, que nós não temos conteúdo. Como há vários anos eu frequento a escola bíblica dominical, cada trimestre, cada ano tem assuntos de edificação para a nossa vida espiritual. E esse trimestre não foi diferente. Todo mundo já ouviu falar do apóstolo Paulo, muitas pessoas ficaram admiradas com a sua vida, e nesse trimestre nós podemos ali experimentar um pouco de tudo que ele contribuiu para o Evangelho. Nós somos pessoas que podemos ainda contribuir. Ele deu o ponto de partida, e esse desenvolvimento, esse avanço do Evangelho continua em nós. E a primeira lição desse trimestre nós falamos a respeito do mundo de Paulo, porque muitas vezes as pessoas elas têm a dificuldade de entender ou pensar que outrora era mais fácil do que hoje. O mundo sempre foi mundo, sempre iremos enfrentar dificuldade no mundo. Então nós precisamos entender, nós discutimos ali na primeira lição, como era o mundo de Paulo e quem era Paulo. Nós não sabemos a respeito da data do seu nascimento, da sua formação cultural religiosa. Paulo, a sua origem era de Tarso, da capital da Cilícia. Acreditavam que na época da crucificação de Cristo, ele teria por volta de 30 a 35 anos de idade. Então, quando Jesus Cristo foi crucificado, ele já era uma pessoa de consciência, ele já sabia a respeito de Jesus. Este era Paulo. E uma coisa que me chama a atenção, como que era o mundo naquela época? Por onde Paulo estava sendo influenciado? Qual era a resistência do Evangelho? A nação ou o império que dominava naquela época era o Império Romano. O Império Romano era o império que dominava o mundo. O Império Romano era o império que estava com o seu poder sobre o mundo. E naquele tempo, a língua mundial era o grego. Se nós perguntássemos hoje, qual é a língua mundial hoje? O inglês. O inglês hoje é a língua mundial. Se você souber falar inglês, você entra, você se comunica na maioria da parte do mundo. Naquela época, a linguagem oficial no mundo de Paulo era o grego. E o interessante é que Paulo falava 3 idiomas. Paulo falava fluentemente o grego, o aramaico, e falava
a língua romana. Paulo era um homem, ele falava o grego, hebraico e aramaico. Ele foi formado aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem erudito, o que diz respeito ao Torá. Paulo era um religioso, Paulo era um fanático. A ideia de Paulo naquela época era o seguinte: os cristãos nós temos que exterminar. Por quê? Porque ele foi ensinado que quem falasse que Jesus Cristo viria ao mundo, morreria, fosse crucificado e ressuscitasse, ele era um blasfemo. Então olha que coisa interessante, olha onde leva a religiosidade, onde leva o fanatismo. Então ele foi ensinado deste jeito, ele se formou aquela pessoa pelo falso ensinamento. E hoje existem muitas pessoas, nós podemos tirar esta lição aqui na vida de Paulo para dentro da igreja. Existem muitas pessoas que estão sendo ensinadas a Bíblia de uma forma equivocada. Na cabeça de Paulo, ele estava fazendo certo. Matava, torturava, não respeitava o sexo, homem, mulher, criança. Ele era literalmente um torturador. Mas na cabeça dele, ele era um homem que fazia o certo. Existem muitas pessoas no nosso meio hoje que se reúnem numa comunidade cristã, que se ensinam a Bíblia de uma forma distorcida e ela tem a noção que está fazendo certo. Mas o chamado de Paulo para os gentios fora de Jerusalém foi quebrar esse paradigma. Paulo foi levantado por Deus, foi chamado por Deus para romper esta ideia. E hoje não é diferente. Paulo enfrentou a resistência do mundo que ele vivia na época. Paulo enfrentou a resistência daquelas pessoas que outrora conhecia ele como um fanático, e ele foi levantado para pregar o Evangelho de Cristo. E isso deve acontecer conosco hoje. E iremos enfrentar a resistência do mundo ou não? Você acha que o mundo daquela época que enfrentou Paulo, nós não vamos enfrentar hoje? Naquela época, as mesmas dificuldades que Paulo enfrentava no que diz respeito ao mundo, ao diabo, a sã doutrina, não é diferente hoje. Mas ele resistiu e nós precisamos resistir. Uma das coisas interessantes do Império Romano, que eu comparo com os dias de hoje, com a nossa nação, por exemplo, se você pegar alguns países ali da Ásia Menor, se você pegar, por exemplo, a China ela não aceita a pregação do Evangelho. Na época de Paulo, no mundo de Paulo, o Império Romano que dominava, eles não proibiam a pregação. A única coisa que eles proibiram é o seguinte: você quer pregar alguma religião aqui, você quer pregar algum Deus aqui, desde que você não ataque o nosso. Essa era a ideia naquela época. O Império Romano dominava, só que lá poderia pregar. Então Paulo se aproveitou dessa brecha. E se nós olharmos para os nossos dias de hoje, o Brasil, a nossa Constituição brasileira, ela diz que o Brasil é um Estado laico. Você percebe que não há resistência à pregação do Evangelho. Nós podemos abrir uma congregação, abrir uma igreja e pregar qualquer religião, desde que você respeite a dos outros. Isso está na nossa lei. Por exemplo, ninguém pode sofrer perturbação no seu culto religioso. Ele não está dizendo se é um culto evangélico, se é um culto voltado ao candomblé, desde que você respeite a fé do outro. Assim era na época de Paulo. Paulo percebeu esta brecha que foi dada para anunciar o Evangelho de Cristo. Olha que coisa interessante. Na época de Paulo, no mundo de Paulo, havia uma coisa chamada a filosofia, o gnosticismo, influenciava muito o mundo naquela época. Sabe que eles pregavam? E isso se propaga até hoje. Eles diziam assim: o mais importante é o espírito. O corpo não serve para nada. Se nós pegarmos essa ideia, ela é válida até hoje no nosso dia. Quem já ouviu dizer assim: olha, Deus só se importa com o coração? Quem já ouviu falar isso aqui? É verdade ou não é? Mas a Bíblia diz que nós devemos manter o corpo, alma e espírito íntegro para a volta do Senhor. Então percebe que passa-se os tempos, passa-se as épocas, mudam as personagens, mas o roteiro é o mesmo.
A gente pensa que, olha, na época de Paulo não tinha um avanço da tecnologia, era mais fácil. Não, o diabo, o sistema, o mundo sempre vai se opor. Em cada época vai existir uma oposição no que diz respeito ao Evangelho de Cristo. Naquela época, a filosofia, ela influenciava muito na formação das pessoas. Essa influência, ela era exercida naquele mundo. Então, se nós olharmos no nosso mundo hoje, nós temos pessoas dentro das igrejas influenciadas por muitas ideias, por causa da cultura pagã, até hoje. Porque o mundo sempre vai se opor ao Evangelho. Mas olha que coisa interessante. O mundo pode influenciar, pode exercer oposição, o que for, mas sempre Deus terá homens e mulheres remanescentes, com sede, com desejo de se propagar e anunciar o Evangelho de Cristo. Isso que é interessante, porque o Evangelho ele não se resume dentro de 4 paredes. Nós aprendemos aqui para combater o mundo aí fora. Essa era a ideia. Olha que coisa interessante. Quando nós pensamos na lição número 2, a lição vai falar de Saulo de Tarso, um perseguidor. Aqui nós vamos tratar de quem ele era e de quem ele se transformou. Isso é muito importante para nós. Nós temos que ter essa perspectiva e essa visão na nossa vida. Quem nós éramos. O interessante é que quando Deus chama, Ele não está preocupado com quem somos, mas quem seremos. Paulo, nós vemos isso na vida de Paulo. Paulo era um fanático. Pode ser que existam pessoas aqui que antigamente eram fanáticos por time de futebol. Pode ser que existam pessoas aqui nesta manhã que eram fanáticas pela sua religião. Eu conheço pessoas que antes da sua conversão, eles iam pagar promessa. Ele rasgava o seu joelho, porque ele entendeu que ele alcançou uma bênção. Nós éramos fanáticos. Mas olha que coisa interessante, isso é a graça, isso que é maravilhoso do Evangelho. Deus não olha, quando chegamos na sua presença, quem somos. Quem somos? Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas pessoas sinceras. É isso que agrada o Senhor. Porque se fosse por perfeição ou por currículo, Paulo não teria condições. Porque Paulo era um fanático e perseguiam os cristãos. Vamos imaginar, se fosse hoje, se Paulo tomasse conhecimento que estava acontecendo o encerramento de uma escola bíblica dominical, ele entrava por aquela porta e exterminava todos que estavam aqui. Ele não estava preocupado se era homem, se era mulher, se era idosa, se era criança. Ele matava. Ele não estava preocupado. Por que Paulo fazia isso? Porque ele era ruim? Sim, mas ele foi ensinado daquele jeito. Era um ensinamento que ele tinha a respeito de nós. E se você perceber, não é diferente hoje. Se nós olhássemos há 30, 40 anos atrás, como o mundo aceitava os cristãos? Nós éramos tidos como pessoas quadradas, nós éramos tidos como pessoas ignorantes, mas a partir do meado da década de 90 para o ano 2000, o Evangelho passou a ser popular e nós temos uma aceitação diferente. Hoje nós somos bem quistos na sociedade, e aí que é o grande problema. Porque quando nós temos esta aceitação de bom grado, é quando começa a distorção da palavra de Deus. Paulo foi levantado por Deus para pregar e zelar pela sã doutrina. Nós, como cristãos hoje, nós devemos zelar por isso. Mas onde acontece esse zelo? Olha que coisa interessante. Na lição 2 nós falamos de Saulo de Tarso como perseguidor. Mas na lição 3 nós vamos falar da conversão de Paulo. É aqui que acontece o zelo. É aqui que acontece a propagação do verdadeiro Evangelho.
é quando a pessoa se converte de verdade. Porque Paulo se converteu de verdade. O que é conversão? Eu disse que conversão é uma mudança de rota. Quem era Paulo? Perseguidor, matador, torturador, serial killer. Mas quando ele teve um encontro no caminho de Damasco, ele foi transformado por Deus. A conversão é uma experiência sobrenatural. Pensa comigo, a conversão não é vir para uma religião, a conversão não é participar de um grupo, a conversão não é você frequentar uma denominação. A conversão, primeiro, é uma experiência com Deus que vai gerar um homem novo em você, e a partir deste homem novo, você vai ingressar numa comunidade. Olha que coisa interessante. Quando Paulo teve essa experiência com Deus, ele estava no caminho de Damasco, e ele carregava nas suas mãos uma carta branca para matar os cristãos. Ele estava com uma intenção, mas quando ele teve um encontro com Jesus, quando Jesus apareceu através daquele resplendor que brilhava mais que este sol agora, olha como o sol está brilhando agora, mas quando ele teve aquele encontro, algo transformou na sua vida. Qual é a lição que nós aprendemos com a conversão de Paulo para a nossa vida? Quem se converte tem mudança de vida. Quem se converte tem mudança de pensamento. Quem se converte, ele começa a ver a vida diferente, porque a sua visão, ele ficou cego ali por algum momento. A sua visão exterior foi tapada, mas a sua visão espiritual foi aberta. Olha que conversão não é eu aderir a uma religião, uma congregação. Conversão é mudança de vida. E quando nós aprendemos a lição da vida de Paulo, na lição 3, no que diz respeito à conversão, nós precisamos tirar algumas lições aqui. Primeiro, a conversão ela é seguida de arrependimento. Eu fico imaginando Paulo se arrependendo de tudo que ele havia feito. Em Romanos, lá na carta de Paulo aos Romanos, se eu não me engano, no capítulo 5, ele fala que quando nós nos lembrarmos do nosso pecado, nós não podemos lembrarmos aquela lembrança de saudosismo. Tem pessoas que se convertem, entre aspas, por exemplo, se ela era ladrão, e quando ela se converte, ela vai passar a viver com Cristo. Então, se ele estava acostumado com uma vida de dinheiro fácil, agora ele vai ter o quê? Problema com dinheiro. Ele vai ser inserido na sociedade. E tem gente que se converte assim, nossa, ele já está inserido em algum grupo, ele pensa assim, nossa, quando eu estourava a caixa eletrônica, minha vida era melhor. Nossa, quando eu era passista, chega na época de carnaval, ela fala, nossa, quando eu era passista ou mestre sala, ou quando eu frequentava algum baile no carnaval, era tão diferente. Isso não é sinal que se converteu ainda, não se arrependeu de verdade. Quando a gente vem a Cristo, Paulo mostra mesmo um verdadeiro arrependimento. Porque ele estava matando, agora ele está no nosso meio, zelando por nós. Agora ele tinha um zelo por aqueles que estavam dentro das igrejas. Porque houve uma mudança de verdade. Por exemplo, a cobra, ele é um animal silvestre. Eu não posso ter uma cobra como animal de estimação. Eu posso dar comida para ela, eu posso cuidar dela, eu posso dar carinho para ela, mas em algum momento ela vai dar o bote, porque é o instinto dela. É o instinto dela. E se nós não prestarmos atenção a respeito da verdadeira conversão, é isso que vai acontecer. O nosso instinto, o nosso desejo é o pecado. O nosso desejo é se agradar do pecado, é satisfazer a nossa carne. Mas se nós não entendermos que para se haver arrependimento,
para se haver conversão tem que ter arrependimento, eu não vou conseguir ser um novo homem pela graça de Deus. Porque a conversão, ela vem de arrependimento e gera uma transformação pessoal. Paulo não foi um homem rico igual muitos pastores que tem hoje, quando morrer vão deixar um império para os seus sucessores. Mas Paulo deixou um legado que segue até hoje. Nós estamos aqui por causa da vida que este homem, que foi separado por Deus para pregar o evangelho aos gentios, ele mostrou o zelo e uma transformação pessoal. Toda ação tem uma reação. Se eu pegar este copo d'água e jogar aí na plateia, qual vai ser a reação? Molhar alguém. Toda ação tem uma reação. Se eu me arrependo de quem eu era, Deus não olha quem Ele é, quem você foi. Deus está olhando a sua sinceridade. Quando você diz assim, eu fui isso, mas agora eu quero se entregar a você, vai acontecer uma transformação pessoal. E isso significa que a conversão, ela faz parte da doutrina da salvação. Agora ele está dizendo, eu me arrependi, as minhas atitudes, o meu comportamento, a minha vida mostra que eu sou salvo. Agora ninguém poderia dizer, porque muitas vezes hoje nós estamos aqui numa escola dominical que nós precisamos tirar lições das lições para as nossas vidas e aplicar. Existem muitas pessoas que a gente olha, ela se veste como tal, ela se fala como tal, mas nós temos dúvida a respeito da sua salvação. Mas Paulo deixa claro. Paulo, ele abre mão de quem ele era para se tornar quem ele é hoje. Mesmo morto, há muitos anos, ele é lembrado até hoje, porque ele deixou um legado. Aí você pode dizer assim, qual é o legado que eu posso deixar? Pode ter que ser que você não deixe para uma nação, mas você pode deixar um legado para a sua família. Você pode deixar um legado para os seus filhos. Você pode deixar um legado para o departamento que você participou. Isso é a maravilha do Evangelho. E é isso que nós aprendemos com Paulo. E quais são os efeitos de uma verdadeira conversão? Intelectual, emocional e vontade. Nós aprendemos isso na lição 3. O intelectual, os pensamentos são diferentes. As emoções são diferentes. Porque a conversão é na alma, no corpo e no espírito. Não, eu só me converto no coração. Eu só me converto na alma. A alma é a sede dos pensamentos. O espírito é aquilo que nos conecta com Deus. E o corpo é aquilo que nós guardamos íntegro para a volta do Senhor. Porque quando nós nos convertemos, a partir de então, nós vivemos a perspectiva da sua volta. Nós estamos aqui se alegrando, encerrando um trimestre, mas dentro do nosso coração nós temos um desejo: Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai nos levar. Esse é o nosso entendimento. Então nós falamos do mundo de Paulo, nós falamos quem era Paulo e nós falamos da sua conversão. Agora, olha que coisa interessante. Agora é uma nova vida. Na lição 4 nós vamos falar de Paulo, a vocação para ser apóstolo. Meu irmão, cada um de nós aqui que nos convertemos, cada um de nós aqui que saímos deste mundo e vivemos nele, mas não fazemos mais parte dele, sofremos a influência deste mundo, nós temos vocação para alguma coisa. Paulo tinha uma vocação de ser apóstolo. O que é vocação? Chamado. E hoje é o grande problema, porque muitas vezes as pessoas entendem chamado com evidência. Ninguém quer exercer o chamado que Paulo teve. Foi um chamado difícil. Se ele olhar de onde ele saiu, de onde ele veio, para ver onde ele foi humanamente falando, ele não aceitaria. E é isso que nós precisamos entender. Chamado é vocação. Vocação tem que ter sede. Mas o que aconteceu? O
o chamado ele tem que ser acompanhado de uma verdadeira transformação que a pessoa passa através do encontro com Deus. E isso é uma crítica construtiva da lição que nós aprendemos na lição 4 com as nossas igrejas hoje. Muitas pessoas estragam o seu chamado porque ainda não tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. Porque quando nós olhamos para a vida de Paulo, eu disse, o legado dele não é de riqueza, de jato particular. O legado dele, da sua vida dada no Evangelho. E é isso que nós precisamos entender. Pode até ser que aos homens ele não foi grande, mas ele foi grande diante de Deus. O chamado é para isso. O nosso chamado não é para ser grande e evidenciado por homens. O nosso chamado é para ser evidenciado diante de Deus. E cada um de nós aqui podemos deixar um legado. Eu disse, nós temos um chamado. O título que nós ocupamos é apenas para diferenciar e trazer hierarquia dentro das igrejas. Mas nada impede de eu ser um missionário, uma missionária, um pastor no meu bairro, no lugar que eu trabalho, na vizinhança. Por quê? Olha que coisa interessante. Paulo teve uma vocação de um ministério na plenitude do Espírito Santo. Olha como a vida cristã é um processo. É um processo. Então ele vai exercer um ministério, mas ele estava dizendo assim: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Sabe a lição que nós aprendemos aqui? Não é só o pastor, o presbítero, o evangelista, o diácono que tem que ser cheio do Espírito Santo. Todo crente tem que viver na plenitude do Espírito Santo. A partir de agora, uma nova vida, a gente começa a evidenciar o agir do Espírito Santo na vida de Paulo. Não era Paulo que a gente via agora, mas o Espírito Santo de Deus na vida dele. Porque para ser aquela pessoa que ele era agora, era só através do Espírito Santo de Deus. Sabe o que significa isso? Chamar o Espírito Santo para fazer parte da sua vida, para fazer parte do seu ministério. Paulo falava grego, aramaico. Paulo era um homem intelectualmente falando, muitas vezes melhor do que nós. Paulo era um homem que sabia conversar, mas não foi isso que fez a diferença na vida dele. Olha que coisa interessante. Lá em Jerusalém, quando ficaram os outros apóstolos, lá no Sinédrio, se vocês lembrarem, na defesa de Pedro, eles estavam fazendo a defesa dele. Aqueles homens falaram assim: mas não era aquele homem, vamos dizer assim, ignorante, sem cultura, que está falando? Porque quando eles recebem o dia de Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo, houve uma mudança na vida dele. Então quando eles olharam para aqueles homens sem cultura, ignorante, eles estavam fazendo defesa e eles estavam cheios do Espírito Santo. O Sinédrio ficou de boca caída, porque eles foram cheios do Espírito Santo. Agora quando Paulo, na sua primeira viagem missionária, mas esse aqui não era aquele que matava, esse não era aquele que torturava, mas quem era ele? E isso tem que acontecer até hoje. Isso tem que acontecer até hoje. Mas esse homem não era aquele, essa mulher não era aquela, mas hoje ela é cheia do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo fala por si só. Muitas vezes eu não preciso falar quem eu sou, o Espírito Santo falava. Porque muitas vezes ofusca, mas aqui não. Na sua vocação as pessoas viram uma mudança. Qual é a lição que nós aprendemos nessa manhã? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós temos que buscar esse revestimento. Nós temos que buscar ser transbordado do Espírito Santo. Por quê? Porque nós não conseguimos enfrentar este mundo, anunciar o Evangelho sem a ajuda do Espírito Santo. Está claro aqui nessa lição. E outra coisa, a vocação de Paulo mudou o rumo de vida dele. Tem muitas pessoas que não entendem que o chamado de Deus vai mudar o rumo da sua vida. Como assim? Olha que coisa interessante. Vamos imaginar. O pastor Gil, ele sabe. Hoje ele é dirigente de congregação. Muda a sua vida ou não muda? Você pode todo domingo sair para passear com a família?
Porque se ele sair, a igreja vai falar: peraí, que pastor é esse aí? Você que é dirigente do círculo de oração, às vezes eu não sei que dia, tem igreja que é de quarta-feira, tem igreja que é de sábado ensaio. Você que é dirigente, você tem que vir, você faz parte do grupo. Então, o chamado, a vocação sua, muda a sua vida. Nada impede você, uma época do ano, tirar uma férias, é justo. Mas no decorrer do ano, você tem que ser exemplo. Porque Paulo era respeitado na implantação da igreja, porque ele estava ali. Ele era exemplo. Tem gente que cobra, mas ele não é exemplo. E aqui é isso, chamado, vocação, muda o seu rumo de vida. Então assim, você quer exercer algum cargo, precisa ser cheio do Espírito Santo, e você precisa entender que a sua vida vai mudar. A sua responsabilidade agora é com o corpo de Cristo. A sua responsabilidade é com a igreja de Cristo. Mas olha que coisa interessante. Quando a gente olha para a vocação do apóstolo Paulo, antes dele ser quem ele é, antes dele ir para o campo de batalha, ele ficou 3 anos no deserto se preparando. Hoje, tem muitas pessoas que chegam ontem e hoje elas já querem tomar direção. Paulo, depois de uma experiência sobrenatural com Deus, depois de ser cheio do Espírito Santo, foi para o deserto. Para quê? Gerar experiência com Deus, gerar intimidade com Deus, saber interpretar e diferenciar quando é Deus que fala, quando é a sua vontade e quando o homem que fala. Aquilo que é seu, meu irmão, se for de Deus, você vai tomar posse, mesmo se venha na contramão, mesmo se Deus tiver que mover. É isso que nós aprendemos nessa lição. Era o chamado. Quando o homem chama, aquilo não se cumpre, mas quando Deus chama, se tiver que tirar alguém, Deus põe no lugar, porque o chamado é de Deus. Então assim, aprenda a esperar. Quando Paulo vai para 3 anos no deserto, sabe o que eu aprendo com essa lição? A espera, a preparação. Nós precisamos disso. A nossa vida é de preparação. Ninguém nasce com 60 anos. Pessoas que é de sucesso hoje, foi gerada no ventre por 9 meses, caiu, levantou, foi passando um processo, um chamado, a vocação, a mesma coisa. Aguarde no tempo do Senhor. Não murmure, deixa Deus trabalhar. Por quê? Porque nós precisamos. Porque o deserto, a preparação, Deus está aparando as arestas. O deserto, Deus está cuidando de nós. Outra coisa. Qual era a mensagem de Paulo? Paulo pregava a cruz de Cristo. Paulo não prometia carro, Paulo não prometia apartamento, Paulo não prometia uma vida maravilhosa nessa terra. A mensagem de Paulo, no poder do Espírito Santo, era o Cristo crucificado. E qual a lição que nós aprendemos hoje? Hoje nós estamos prometendo uma vida bela aqui neste mundo. Nós estamos esquecendo de falar da eternidade que vem através da mensagem que emana do Calvário. Isso aqui é para nós, os líderes, obreiros, os pregadores, os ensinadores. Nós temos que dizer que a vida aqui é passageira. Nós temos que dizer aqui, mesmo que nós tenhamos uma vida de 70 anos de sucesso, uma hora vai acabar. A maior vida sua será na eternidade. Era isso que Paulo estava falando. Mas olha que coisa doida. A centralização na lição de número 5 de Paulo era o Cristo crucificado. E para o mundo, naquela época, era loucura. Por quê? Os judeus, eles queriam milagres. Os gregos queriam argumentos filosóficos. Por exemplo, você está falando de um Cristo crucificado, mas explica o milagre dessa cruz. Eles não entendiam que o milagre dessa cruz que tirou o homem da morte
Meu irmão, 70, 80 anos não é nada perto da eternidade. Era isso que ele estava querendo dizer. A sua glória, a sua riqueza, tudo passa. Pessoas que outrora eram famosas estão no anonimato hoje. Pessoas que tinham fama morreram, daqui a pouco está esquecido. Pessoas que estavam no vigor. Quem era você há 10 anos atrás? Você tinha às vezes mais força nas pernas. Você não tinha tanto problema de saúde como tinha hoje. Mas a Bíblia nos garante que no dia, no soar das trombetas, os que estiverem mortos serão ressuscitados. E nós que estivermos vivos, teremos um corpo transformado. Um corpo que hoje sofre, não sofrerá mais. Toda tristeza, toda lágrima será enxugada. E nós viveremos eternamente com Cristo. Essa era a mensagem que impactava. Quando aqueles homens pregavam que Jesus Cristo iria voltar. Quando eles pregavam que Cristo era a única saída. Hoje ainda é loucura. Por quê? Porque as pessoas querem vir para a igreja e quer dizer, Deus tem uma conta bancária nova para você. Deus tem um casamento novo para você. Não que Deus não faça isso, mas a centralização da mensagem é a salvação. A salvação. A salvação, porque a eternidade é dividida em dois polos. A salvação eterna na perdição, o inferno, com o diabo, o falso profeta e o anticristo, e a glória com Cristo Jesus. Isso tem que mexer com o seu coração ainda. Isso tem que mexer. Essa era a expressão, essa era a mensagem do pregador chamado Paulo. Esse era o efeito da mensagem. O que gerava nas pessoas? Quando Paulo pregava a mensagem, ele estava dizendo, a mensagem da cruz, ele estava dizendo, uma vida no poder de Deus, uma vida humilde. E a vida de dependência do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo pregava o Evangelho de Cristo, a mensagem da cruz, era isso que ele queria transmitir, uma nova vida. Uma vida humilde e ser dependente do Espírito Santo. Paulo no poder do Espírito Santo. Paulo pregava no poder do Espírito Santo. Na primeira viagem missionária de Paulo tinha um companheiro chamado Barnabé. Era tipo de um conselheiro. Nós precisamos hoje, viu? Nós precisamos de pessoas que nos aconselhem. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós não nascemos para viver isolado. Nós não vivemos para viver só. Nós precisamos de pessoas conselheiras. Olha, pastor, olha, minha irmã, eu acho melhor assim. Você precisa mudar nisso. Isso é saudável. Você acha que Barnabé não falava, Paulo, olha, faz assim. Aquela igreja está passando por isso. Olha, essa viagem tem um perigo aqui, vamos por ali. Isso é saudável, meu irmão. Nós precisamos de pessoas que nos aconselham. Por quê? Porque Paulo precisava pregar no poder do Espírito Santo. Porque chega um certo momento que Paulo se encontra com aquela dificuldade ou divisão a respeito do Espírito Santo. Lembram do grupo de Apolo? Apolo foi um seguidor de João Batista que cria apenas o batismo do arrependimento. E Paulo chega ali anunciando, aclarando o batismo do Espírito Santo. E hoje não é diferente no nosso meio. No nosso meio, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, uma igreja centenária, uma igreja de muitos anos, existem pessoas no nosso meio que têm dúvida a respeito do batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas que creem apenas na primeira experiência com o Espírito Santo. Recebeste quando creste. Quando eu creio, levanto a mão, o Espírito Santo ele começa a trabalhar naquele serviço de regeneração. E tem pessoas que dizem assim, não, mas eu não preciso buscar mais. Eu já tenho o Espírito Santo. Então aqueles homens que seguiam Apolo, eles pensavam assim, não, nós se arrependemos. Eles eram cristãos, eles eram pessoas saudáveis, mas eles não tinham ainda conhecimento do poder do batismo com o Espírito Santo. E Paulo veio aclarar, Paulo veio tirar a dúvida, Paulo veio ensinar, e nós precisamos ensinar a respeito do Espírito Santo hoje. Nós precisamos ensinar as igrejas a respeito da segunda experiência com o Espírito Santo. Por quê? Porque é um revestimento de poder, é autoridade, é aclarar as coisas, não é divisão,
ensinamento. Mas olha que coisa interessante. Hoje a gente vê programas de rádio, de televisão, que as pessoas levam um que pensa de um jeito e o outro do outro. E existe uma coisa que eu aprendi na minha vida: aquilo que não acrescenta o meu saber e confunde o que eu sei, não presta. E hoje gera muita discussão. Aquilo que não vai acrescentar o meu saber e vai confundir o que eu sei, não vai servir para mim. E aqui não, era diferente. A discussão sadia, o aclarar a respeito do Espírito Santo, era para trazer conhecimento, trazer renovo e trazer crescimento na obra de Deus. E qual era a fonte que Paulo usava? As Escrituras. Paulo se pautava nas Escrituras. Paulo se pautava na Bíblia. E no dia de Pentecoste. Porque era a experiência que eles haviam conhecido. Então, assim, se eu falo do Espírito Santo com convicção, com base nas Escrituras, e falo porque eu fui e que vocês foram batizados com o Espírito Santo. É isso, as experiências pessoais que você tem com Deus. Crente precisa de experiência com Deus. Crente precisa ter a sua própria experiência com Deus. Sabe por quê? Porque as experiências pessoais com Deus levam a um nível espiritual diferente. Vamos correr. Lição de número 7. Paulo, um plantador de igreja. Olha que coisa interessante aqui. Nós podemos dizer que Paulo foi um desbravador no mundo gentílico no que diz respeito à plantação de igreja. Hoje, a cada esquina tem uma igreja, não tem ou não tem? Se você fizer um raio de 2 km aqui, você vai achar mais igreja. Mas Paulo tinha alguns cuidados. Paulo, se ele chegasse num lugar, já tinha uma igreja plantada, ele não plantava na frente e pescava em aquário. Não. E é assim que acontece hoje. Eu planto uma igreja aí na frente e começo a puxar os irmãos daqui para lá, ou vice-versa. Não. Paulo queria pescar em alto mar, pessoas que nunca tinham ouvido falar a respeito do Evangelho de Cristo. Só que Paulo entendia uma coisa que nós precisamos entender: a plantação de uma igreja é uma sociedade entre o homem e Deus, porque quem dá o crescimento à obra é Deus. Quem cuida da sua igreja é Deus. Quem traz o povo é Deus. Quem ensina o povo através da direção do Espírito Santo é o líder. Por isso que é uma troca entre o homem e Deus. Então Deus traz a pessoa, mas a pessoa que está na frente tem que buscar a direção de Deus, tem que dar comida saudável à igreja, tem que dar comida bíblica para a igreja, tem que corrigir a igreja no momento que tem que ser corrigida, porque assim era Paulo. Porque outrora, agora, eu tenho conhecimento de várias pessoas assim, que a gente troca experiência, a gente ouve. Você sabia o que está acontecendo? Está dentro da lição aqui hoje no que diz respeito às igrejas? Existem igrejas que é assim, dependendo da pessoa e do valor do dízimo que essa pessoa dá, ela tem um tratamento especial. E certas mensagens não pode falar porque ele vai embora. Quem dá crescimento à obra de Deus é o Espírito de Deus. Olha qual era a característica de um plantador de igreja. Está na lição 7. Ele tinha motivação pelo seu chamado. Ele sabia que foi Deus que chamou ele. Ele sabia que Deus tinha colocado ele. Então, quem tem essa convicção que foi Deus que colocou, que foi Deus que chamou, você não está preocupado com a mensagem que você vai trazer para a igreja. Porque você é o mensageiro e quem vai dar crescimento é Deus. Paulo tinha experiência no deserto. Paulo sabia do seu chamado, ele foi preparado. Se você tem convicção que foi Deus que te chamou e você tem experiências com Deus, fica tranquilo, porque Deus está no controle desta situação. E outra coisa, que é o principal, não tem problema nenhum você ler um livro de um pastor, de um escritor evangélico, não tem problema nenhum. Mas a igreja, ela tem que ser pautada nas Escrituras. A igreja tem que ser ensinada na palavra. Essa era a preocupação de Paulo. Por quê?
Porque Paulo, na lição 8, vai dizer que ele era um discipulador de vida. O que é discipular? Ensinar. Uma das coisas maravilhosas para o homem é você ensinar. Mas muita gente não quer aprender. Por exemplo, olha como a cultura influencia. A cultura brasileira é que as pessoas não gostam de ler. Elas preferem pegar tudo pronto. Então, às vezes eu falo uma coisa aqui, eu não vou ver se está na Bíblia. Então eu acabo engolindo aquilo, vira heresia, às vezes vira até doutrina dentro das igrejas. Mas não. Paulo tinha essa preocupação. Por quê? Porque olha o que acontecia. Ele discipulava as pessoas na Bíblia, no ensinamento da palavra. Depois que ele pregava o evangelho aos primeiros convertidos, ele implantava uma igreja. Ele ficava ali por um certo tempo. Ele preparava pessoas para substituir, mas sempre estava ensinando. Porque naquela época ele sofria perseguição de falsos ensinamentos. E hoje não é diferente. Se eu tivesse que fazer um parênteses de diferença daquela época para hoje, é que hoje tem a internet. Então, hoje, a mentira, o falso ensinamento, a distorção, ela corre mais rápido. Então, às vezes você ensina uma coisa aqui, a pessoa corre na casa dela assim que ela chegar na internet, totalmente diferente. Estava falando com o pastor agora há pouco aqui. Existem muitas pessoas que dizem assim: salvo e salvam para sempre. Deus escreveu o seu nome no livro da vida e não pode apagar mais. Lógico que assim, a queda, ela não é construída da noite para o dia. A queda é um processo. Lógico que eu estou salvo agora, daqui 2 minutos Deus escolhe. Não é isso, é um processo. É um processo. Você vai se distanciando. Por exemplo, você pode dizer um casamento. O casamento não acaba da noite para o dia. O casamento ele vai acabando num processo. Assim diz respeito à salvação. O Espírito Santo se entristece. Primeiro, antes de se entristecer, ele avisa. Ele alerta. Tem situações na nossa vida que você sente o seu coração queimar, você sente um mal-estar, algo que você está vendo, algo que você está fazendo, é o Espírito Santo te avisando. Aí ele está te avisando e você passa por cima, porque o Espírito Santo, ele não invade igual o diabo invade. O Espírito Santo, ele é amoroso, ele vai orientando, ele vai ensinando, e você passa por cima disso, ele vai se entristecendo. Por exemplo, se você se entristece com alguém, qual é a tendência? Daqui a pouco você se afastar. Assim é Deus. Mas a nossa diferença para Deus, Deus é longânimo. Deus vai dando chance, vai dando oportunidade, vai falando, vai se entristecendo. Se você não desperta, vem a consequência. Então, por isso que é importante você sempre ensinar dentro das Escrituras. E o discipulado, e o interessante é que Paulo discipulava numa cultura totalmente diferente do cristianismo. E hoje não é diferente. Por exemplo, o que está acontecendo hoje com as nossas crianças? Dizendo que estão mudando hoje o dia do pai e da mãe. Hoje é dia do cuidador. Cultura que influencia a lei. Hoje, banheiro para homem e mulher. Hoje estão dizendo, o que estão dizendo? Que casamento homossexual é normal. O que está acontecendo dentro das nossas igrejas? União estável, discipulado, cultura. A cultura influencia na vida das pessoas. Se você olhar cada década, cada época, lembra daquela roupa, aquela calça boca de sino? Imagina se você usar hoje. Ih, rapaz, essa mulher, esse homem está fora da moda. Não tem moda que império é normal. O cabelo, certa época, é uma coisa, hoje muda tudo. E a cultura influencia. Por isso que a igreja tem que discipular. Por isso que a igreja tem que ensinar. Por isso que a igreja tem que ser pautada nas Escrituras. Por quê? Por que isso? Porque o nosso ensinamento, o nosso preparo é para ir para o céu. Amém? Lição de número 9. Paulo era um mestre inspirado. Paulo tinha preocupação com o ensinamento da doutrina, porque naquela época tinha 2 grupos que dominavam
os judaizantes e os gnósticos. Sabe o que era isso? Eles estavam frequentando as igrejas, eles se diziam crente, mas eles faziam assim, ó, não, peraí, isso aí está errado. A graça não é assim não. Os judaizantes diziam assim, eles aceitavam a mensagem, se tornavam, entre aspas, cristãos, mas traziam distorção à liberdade do cristão dos gentios, a respeito da salvação. Eles falavam que a salvação não era pela graça aos gentios, dependia da lei mosaica. Era como se fosse assim, hoje eu aceitasse a pregação do Evangelho, viesse do catolicismo, mas não abrisse mão dos santos. Eu tinha que pagar promessa, eu tenho que me dobrar o joelho diante de uma santa, ou até mesmo eu aceito a mensagem e trago costumes pagãos. Quantos crentes ainda que gostam de jogo de azar aqui? Tem isso ou não tem? Quantos crentes agora na festa de final de ano, eu vou tomar um cálicezinho de vinho? Quantos crentes agora na festa de final de ano, daqui a pouco ele vai visitar um parente, ele está dançando, ele começa uma musiquinha, ele está dançando. Quantos crentes agora na festa de final de ano, não tomo mais cerveja, mas agora eu vou tomar uma cerveja sem álcool. Eu vou temperar um frango, um peru, um vinhozinho. Tem essas coisas? Cultura pagã. Era mais ou menos isso aqui que acontecia. Aí tinha os gnósticos. Tem crente ainda que aceita a mensagem, está do nosso meio, mas ele assim, ele lê horóscopo. Lê horóscopo, não é? Acorda com o pé direito, ele não põe o pé esquerdo. Ele coloca uma nota de dólar dentro da carteira para ficar rico. Não passa e vai de escada, se deu por sexta-feira 13, gato preto é o diabo. Vai pular onda, exato, vai comer romano, vai comer ave porque cisca para trás. Tem essas coisas. Nós somos salvos por Cristo Jesus, nós tivemos uma nova vida. Aleluia. Ou senão que esses aí é uma cultura que com o passar do tempo vai embora. O pior é a distorção da palavra dentro da igreja. Pessoas que saem do nosso meio, pessoas que dirigem a igreja dizem assim, olha, você não perde a salvação não. A igreja é ensinada de um jeito, o pastor deu uma vida, o pastor chorou nas madrugadas, ele é trocado, aí vem outro. Tudo aquilo que o pastor fez é como se aquele efeito dominó, você bate no dominó, derruba tudo. Aí quem está mais ou menos diz assim, olha, não é verdade, eu estou salvo. Significa que eu tenho liberdade para pecar, para fazer o que quiser. Aí um fala que tem que ter a experiência com o Espírito Santo, eu falo, não precisa, você já tem o Espírito Santo. Isso dá uma bagunça. Aí ou se não distorce a respeito do casamento, troca essa mulher mesmo, troca esse homem, casa de novo, Deus não está olhando, ou se não, sabe o que está acontecendo hoje? A pessoa fica viúva e ela tem medo de perder a pensão pós-morte do marido, só que ela apareceu um varão valoroso, ela está interessada no varão, o varão está interessado nela, e ela diz assim, se eu perder, se eu aceitar, eu vou perder a pensão, fico em dúvida se caso, se não caso. Aí ela pega um espertalhão que fala assim, que isso, minha irmã, Deus só quer o seu coração, vai lá no cartório, faz uma união estável, então ela agrada a carne e agrada a Deus. Não, isso tem que ser ensinado. A vida para o céu é assim, é tomada à força, com luta. Essa era a preocupação de Paulo. Eu fico imaginando Paulo orando a Deus nas madrugadas. Quem dirige o departamento, eu imagino o pastor aqui, líder, chorando pela igreja, vendo a preocupação. Por quê? Porque há almas que se perdem. Perder dinheiro é difícil, mas você recupera. E perder uma alma. Qual o valor de uma alma? O sangue de Cristo. Então, tem que ter dedicação. Vamos correndo que meu tempo, eu tenho 5 minutos. Paulo e o seu amor pela igreja. Hoje tem uma onda que é assim, para que ir para a igreja todo dia? Para que eu preciso de igreja? Conhece gente assim ou não? Tenho falado com um rapaz, tem 2 anos no Evangelho. E ele vem cheio dessas perguntas difíceis. Ele fala, mas para que igreja toda hora? Ele fala assim, a igreja é corrupta. Meu irmão, não confunde, nós precisamos, é o corpo de Cristo. É na igreja que você aprende. E Paulo nos dá uma lição. Paulo tinha amor pela igreja. Paulo era motivado pelo modo de viver do Evangelho.
O amor norteava Paulo e suas cartas continham amor. Paulo falava da fé, do amor e da esperança. Nós temos que ter amor pela igreja local. Onde existir amor, vai ter crescimento. Porque não é fácil lidar com pessoas. É difícil, uma pessoa pensa de um jeito, outra pessoa pensa do outro, mas o que tem que nortear é o amor e as escrituras sagradas. Não significa que uma correção é amor. Por que o pai corrige o filho? Porque ama. O pai que deixa o filho à vontade, ele vai dar problema, mas se ele corrige, é sinônimo de amor. O pastor corrige a igreja porque ele é direcionado por Deus, ele tem amor. Porque assim, o meu desejo é ir para o céu, e o meu desejo é que todos vocês vão ao céu. Nós estamos aqui, meu irmão, com um único objetivo: o céu de glória. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso alvo, é a cruz de Cristo. Os nossos olhos estão para o autor e consumador da fé, e isso vem dentro da igreja. Comunhão não é só isso aqui, ó. Isso aqui é uma comunhão, mas comunhão é o ano todo. Paulo mostrava muito isso, comunhão. Compartilhar os problemas. Muitas vezes hoje o que está acontecendo? Se a pessoa conta para você um pecado, olha, eu fiz isso, a gente se torna juiz. Então as pessoas estão cada vez mais se distanciando dessa comunhão. Comunhão, sabe o que é comunhão? Comunhão vem seguida de amor. Qual é o seu problema? Eu fiz isso. Pode contar comigo, eu vou orar por você. Eu estou fraco, eu vou lá na sua casa. Eu estou assim, eu estou contigo. É Deus que perdoa o pecado. É Deus que salva. É Deus que leva para o céu. Paulo era assim. Quando você olha as cartas de Paulo, você vê que é uma carta contida de amor. E na lição 11, que meu tempo se foi, vai falar do zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Nós precisamos ter zelo. E nessa lição fala de dois termos: ortodoxia. O que é isso? O que é direito, o que é reto, o que é certo. Significa não aceita adendo, não aceita distorção e não aceita acrescentar. Nós estamos vivendo num dia em que as pessoas estão querendo mudar a palavra de Deus. Estão dizendo assim: a palavra de Deus está muito antiga, e querem mudar. Pode até ser que você não mude o texto, mas o comportamento está mudando. Paulo vai dizer ao Romano: não vos conformeis com este mundo. O mundo não é o planeta, mas o sistema. Mas transformar-vos para a renovação do vosso entendimento. Porque o mundo, o sistema, influencia o pensamento. Porque muitas pessoas casam hoje pensando em divorciar, porque está incutido assim: não deu certo, troca. Não tem renovação de entendimento para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por onde? Na sã doutrina, ortodoxia. Aí também na lição fala da heterodoxia. Sabe o que é isso? Opiniões. Tem muita gente dando opinião a respeito das escrituras sagradas. Tem muitas pessoas. Pecado é pecado em qualquer tempo. Aquilo que não se enquadra na Bíblia, aquilo que não agrada a Deus, não podemos fazer. Fornicação é pecado. Adultério é pecado. Mentira é pecado. Sabe o que está acontecendo hoje? Muitos casais, e eu falo porque eu sei, muitos casais de namorado nosso em fornicação estão dormindo na casa do pai. Pessoas de dentro da igreja. Ela diz assim: é melhor eu saber onde ela está do que por aí. Não pode, é pecado. Nós estamos contidos neste termo, ortodoxia. O que é direto, o que é direito, o que é certo, e não aceita dupla interpretação. Mas hoje é a heterodoxia. Não, só já foi. Importante é amar. Vocês se amam? Nós nos amamos. Então vocês podem fazer amor. Só pode fazer quem é casado. É assim e acabou. Não tem dupla. Não tem essa. Magoou, tem que perdoar. Porque a Bíblia diz 70 vezes 7. É assim, é a palavra de Deus. Jesus Cristo vai voltar? Vai. Então prepara a sua vida. Quais eram os problemas? E eu já estou encerrando, pastor. Quais eram os problemas que sofreram a igreja primitiva? Os conceitos filosóficos e pagãos e judaizantes. Então assim, a igreja sempre enfrentará problemas no decorrer enquanto ela estiver na terra.
Se não formos a geração que Cristo vai arrebatar, a geração que ficará, sempre existirá remanescente. Deus sempre vai levantar homens e mulheres que permaneçam firmes, dispostos a gastar a sua vida com a sã doutrina. Isso eu estou tranquilo. Pode ser 2, 3, mas sempre existirá remanescente que vai lutar pela sã doutrina. Nós somos resultado de pessoas que resistiram Nós somos resultado de oração, nós somos resultado de vidas que gastaram por nós. Então, se nós não formos a geração do arrebatamento, Deus vai levantar crianças, adolescentes, que se tornarão missionários, pastores, para se opor ao mundo. E hoje é a responsabilidade de nós estamos aqui para se opor. O que é Bíblia, acabou. Eu amo vocês, mas o que é a Bíblia eu não posso abrir a mão, porque se eu não ensinar o que é correto, eu pago o preço. Isso é exemplo dentro de casa. Se você, pai, não corrige na hora certa, lá na frente você vai ser envergonhado. E quem não ensina o Evangelho, quem não fala a verdade, você vai ter um encontro um dia com aquele que hoje é graça e misericórdia, hoje é o nosso advogado, mas existirá um encontro daquele que é juiz, e o juiz condena ou absolve, mas diante daquele dia ele será encontrado para a condenação eterna. A igreja de Cristo está no tempo da graça, a porta da graça está aberta, e vem por onde? Por esse termo, ortodoxia, que é o que é certo. E eu encerro aqui. Sabe o que acontecia na época de Paulo? Por isso que ele era zeloso pela sã doutrina. As pessoas faziam culto aos anjos. Olha que coisa. O povo é terrível. Olha, a gente já, nossa, Paulo teve facilidade, teve não. Imagina alguém avisar, hoje você manda um WhatsApp, hoje você manda um e-mail, faz uma chamada de vídeo, pastor, o senhor está de férias aí, ó, a irmã fulano de tal, ela está fazendo um culto meio assim, meio movimentado, aí você na hora manda um WhatsApp para aquele que está no seu lugar, para com esse negócio. Imagina o tempo, Paulo estava em Éfeso, Paulo estava em Tessalônica, imagina, pastor, Paulo, olha, o senhor está aí, imagina quanto tempo chegava a carta do outro lado para ele responder. Culto aos anjos. E olha que coisa interessante. Olha a responsabilidade da igreja que se encerra aqui. A igreja é a guardiã da sã doutrina. Quando você olha para o STF aí, diz que ele é o guardião da Constituição Federal. Significa tudo aquilo que não for constitucional, tudo aquilo que ferir a Constituição, eles têm a obrigação de se opor. E a igreja é a guardiã da sã doutrina. Olha o peso da responsabilidade. Guardiã, sabe o que significa? Zelar por aquilo que é correto, zelar por aquilo que é verdade, zelar por aquilo que não aceita adendo, zelar por aquilo que não aceita distorção. Nós temos que guardar as escrituras sagradas, nós temos que zelar pela escritura. Por quê? Porque quando nós zelamos, ela é a coluna da firmeza e da verdade. O zelo pela sã doutrina depende de amor. Amor não é liberdade para fazer o que quer. Amor é uma característica para repreender, corrigir no momento certo. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.